Oi, eu sou a Nathalie, eu sou sócia na Vita Investimentos e eu vou falar com vocês hoje sobre algumas estratégias para a gente se preparar para a aposentadoria. A primeira mensagem que eu queria deixar aqui é que se você ainda não começou a preparar a sua aposentadoria, você já está atrasado há muito tempo. O melhor momento para começar a planejar a sua aposentadoria foi ontem, anteontem, quando você nasceu, e o segundo melhor momento é hoje. Não deixe para depois. Como é que a gente começa a se preparar? Primeiro de tudo, antes de sair investindo, colocando uma parte da renda, separe uma parte para o futuro, uma parte para agora, é a gente entender o que é que a gente precisa, qual que vai ser a nossa necessidade lá na frente. Muita gente se ilude e acha que quando se aposentar vai ter uma necessidade de renda menor do que tem hoje. Hoje eu gasto aqui 20 mil, mas quando eu me aposentar eu não tiver mais que pagar a escola para os meus filhos, a faculdade dos meus filhos, eu não vou mais querer viajar, então não vou gastar. As pessoas realmente se iludem, né? Muita gente esquece que os gastos com saúde vão ficando cada vez mais astronômicos conforme a gente vai envelhecendo. Pesquisas que dizem que 80% dos nossos gastos com saúde na vida acontecem nos últimos 2 anos de vida. Então a gente precisa se preparar para isso, tá? Então uma vez que a gente entende isso, a gente precisa ver quanto é que eu vou precisar de renda lá na frente, e aí eu vou fazendo a conta de trás para frente então eu preciso ter um patrimônio tal, numa idade tal, e para isso eu vou investindo todo mês ou todo ano uma quantia tal. A segunda coisa que a gente precisa pensar é que a gente precisa ter um plano ao qual a gente tenha aderência. Não adianta a gente fazer 1000 planos e falar eu vou juntar aqui 50% da minha renda todo mês, porque isso não é sustentável, não funciona. Da mesma forma que a gente não consegue fazer aquelas dietas restritivas por muito tempo, né, que o mais eficaz é você fazer uma reeducação alimentar, com as finanças também acontece. A gente precisa ter um plano ao qual a gente consiga aderir e o qual a gente consiga manter por muito tempo, já que a gente está falando de prazo de investimento super longo para a aposentadoria. E por último, depois da gente falar de prazo de investimento, de dimensionamento da necessidade de renda e de fazer um plano ao qual a gente consiga manter, se manter e aderir de fato, comprar aquela ideia de fazer um plano para a aposentadoria, a gente precisa entender, obviamente, quais produtos são os mais adequados para um investimento de longo prazo, de previdência. A boa notícia é que se a gente está falando de longo prazo, de aposentadoria, de previdência, a gente tem opções melhores e mais fiscalmente eficientes, tributariamente eficientes. A gente tem que pensar, por exemplo, em fundos de previdência privada, num formato de tributação regressiva, num formato que vai caindo a tributação quanto mais tempo a gente fica investido. Fundos de previdência privada que, por exemplo, não tem come cotas. Se você não sabe o que é come cotas, procure um conteúdo da Vita sobre isso. A gente está falando aqui de ativos de longo prazo, ativos, por exemplo, de renda fixa com longos vencimentos. Então, se a gente está abrindo mão da liquidez, que a gente está falando de algo para a aposentadoria, a gente consegue buscar uma rentabilidade melhor. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem precisa, curte, comente, deixe suas perguntas e acompanhe os conteúdos da Vita.